Um outro tema da teologia de Êxodo é mostrar a superioridade de Yahvé, do Deus Israel, sobre os deuses egípcios. Constantemente nós percebemos que há uma guerra, um conflito de divindades. E a grande questão é qual é o Deus superior, qual é o Deus capaz de fazer maravilhas e coisas grandiosas. Quem já assistiu O Príncipe do Egito, há uns meses atrás eu assisti com a minha filha O Príncipe do Egito, com a Catarina, minha filha mais velha, e uma das musiquinhas que os magos do faraó cantam ali naquele desenho é os nossos deuses podem mais. Eles sempre colocam o Deus deles, os deuses, as várias divindades do Egito, como se fossem mais capazes ou mais poderosas do que o Deus Israel. À medida que as pragas vão sendo enviadas, lançadas, nós percebemos que nenhum Deus do Egito é capaz de proteger o seu povo das mãos do Deus dos israelitas. Apesar de ter várias divindades, apesar do próprio faraó ser uma divindade, lembram-se das nossas aulas de Gênesis, em que nós comentamos que dentro da teologia do Antigo Egito, dentro da religião do Antigo Egito, o faraó era visto como uma divindade, o faraó era visto como a encarnação do deus Horus, do filho de Osíris. Agora você imagina Moisés comparecendo diante do faraó, que era visto como uma divindade, e Moisés dizendo: meu Deus manda você, que se acha Deus, libertar o povo dele para ir adorá-lo no deserto. Então há um conflito de Deus aqui, e o propósito de Êxodo, especialmente até o capítulo 13, dos versículos 5 até o versículo, dos capítulos 5 até o capítulo 13, é mostrar que o Deus de Israel é superior e não existe outra divindade que se compare a ele em poder, em grandes atos, em capacidade de libertar uma nação. Veja, lá no capítulo 5, versículos 1 e 2, então a gente tem a abordagem de Moisés. Moisés chega para conversar com o faraó, e diz para o faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Você imagina Moisés chegando diante desse homem que se acha divino e dizendo: o Senhor ordena, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. A resposta de Faraó é: quem é o Senhor? E perceba que o Senhor, na sua Bíblia, aparece com todas as letras maiúsculas, né? Ou todas as letras em maiúsculo, indicando que é o nome da aliança, o nome que ele havia revelado a Moisés lá no capítulo 3, a partir do versículo 6. Especialmente nos versículos 12 a 14, Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que sou, e há uma palavrinha ali que vai nomear o Deus de Israel, que é a palavrinha Yahvé. O Deus de Israel é chamado de Yahvé. E sempre que você vê o Senhor com todas as letras em maiúsculo, é porque essa palavrinha que está traduzida em português indica o nome da aliança em hebraico, que quer dizer, o que se pronuncia como Yahvé. Então, Faraó pergunta: quem é Yahvé? Perceba, Faraó conhecia Osíris, conhecia Ísis, conhecia Sekhmet, conhecia Hector, conhecia Amun-Ra, o deus associado ao Sol, ele conhecia o deus Atom, associado ao disco solar, e assim por diante. Havia várias divindades no Egito, mas Yahvé, quem é Yahvé? Faraó diz: eu não o conheço. E o texto hebraico usa uma palavrinha, um verbo, que é o verbo yadá. Esse verbo vai se repetir várias vezes. Esse verbo pode ser traduzido como conhecer ou saber. E já que Faraó diz que não conhece o Senhor e não vai obedecê-lo, Deus então vai se fazer conhecido a Faraó. E várias vezes, ao longo das pragas, ele fala para Moisés que Faraó ou o Egito saberá ou conhecerá que ele é o Senhor, usando o mesmo verbo que Faraó usa aqui. Faraó, você não sabe ou não conhece o Senhor, pois o Senhor vai se fazer conhecido, né? Vai mostrar para você quem ele é. E aí nós temos então, quando Deus vai mandar as pragas no capítulo 7, versículos 3 a 5, Deus dizendo o seguinte para Moisés:
Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha de novo o uso do verbo saber, conhecer, o verbo yadá no hebraico. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então, o propósito das pragas era revelar para os egípcios quem era o Senhor, para que eles soubessem, para que eles conhecessem quem era o Deus de Israel. Em uma das pragas, Faraó continua resistente, lá no capítulo 8, a praga das moscas. De novo, o propósito da praga é fazer com que fazer com que o Egito e com que o Faraó saibam quem é o Senhor. Veja, capítulo 8, versículos 21 e 22, Deus diz: se você não deixar meu povo ir, Deus falando com o faraó por meio de Moisés, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Goshen, que era a terra onde Israel vivia, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali. Em todo o Egito, apenas Goshen não teria mosca, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Então, no capítulo 7, Deus fala que vai mandar as pragas para que os egípcios soubessem que ele era o Senhor. Agora, ele decide mandar uma das pragas, a praga das moscas, para que Faraó saiba que ele, o Senhor, estava naquela terra. Ele estava jogando no campo do adversário e derrotando os deuses egípcios ali. Por fim, mais uma praga no capítulo 9 tem como propósito de mostrar ou de fazer com que o faraó saiba quem é o Deus Israel. Veja, capítulo 9, versículos 13 e 14. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo e apresente-se ao faraó, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto no deserto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Agora, de novo, Deus falando com o faraó por meio de Moisés e mostrando para o faraó que não há ninguém, nenhuma divindade na terra que se assemelha a ele. Novamente, o verbo saber ou conhecer, o verbo yadá no hebraico, é usado aqui para indicar a superioridade de Deus em relação a todos os outros seres, em relação a todas as outras entidades que pudessem existir no Egito. Capítulo 7, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Capítulo 8, para que o faraó saiba que eu estou nesta terra. E agora no capítulo 9, para que saibam que não há ninguém que se compare a ele naquela terra. Ele é superior a tudo mais que habita no Egito. Deus se mostra tão superior que, ao final das pragas, o texto de Êxodo reconhece que há uma vitória de Deus contra as divindades egípcias. Como nós falamos no início, há um conflito de deuses entre o Deus Israel e as divindades egípcias. Veja o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite, a última praga, Deus falando com Moisés, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Por meio daquelas pragas e daquela praga final, Deus estaria executando juízo sobre todas as divindades do Egito. A ideia básica é que cada uma das pragas estava associada a alguma divindade que deveria proteger, que deveria cuidar do seu povo. Mas como Deus controla todos os fenômenos da natureza, ele julgou todos os deuses do Egito e mostrou que eles não são deuses coisa nenhuma. A última praga seria a demonstração máxima da superioridade do Deus Israel em relação a todas as outras divindades. O que mostraria, na verdade, é que não existe divindade nenhuma no Egito, porque o único que controla todos os fenômenos da natureza é o Senhor. Mais para frente, quando o povo está andando pelo deserto e Jetro, um líder dos midianitas,
sogro de Moisés, vai encontrar com o seu genro, vai encontrar com a nação de Israel. Ele ouve de Moisés tudo aquilo que Deus fez no Egito. E Jetro responde para Moisés: agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Êxodo 18, 11. Cada divindade do Egito deveria proteger determinadas áreas, mas se eles são incapazes de proteger os egípcios, de proteger essas áreas, porque o Deus de Israel os humilhou, os superou naquilo que eles se vangloriavam. Ora, que áreas são essas que as divindades do Egito cuidavam? Por exemplo, a praga do Nilo, a transformação da água do Nilo em sangue. Você tem o deus Hapi, o deus egípcio que deveria cuidar do Nilo, proteger o Nilo, mas ele é incapaz de proteger o Nilo do Senhor. As rãs invadindo e pulando sobre a terra e pulando sobre as pessoas, lembra-nos da deusa Hekt, que era a deusa com cara de rã, né? Ela tinha essa feição de rã, e então Deus está mostrando que ele é superior a essa divindade também. Os piolhos surgindo do pó da terra, você tinha o deus Geb, que era o deus associado à terra. Ele também é incapaz de impedir a praga dos piolhos que surgem a partir do pó da terra. As moscas, a quarta praga, havia uma divindade, o deus Kepri, que era o deus com cara de inseto, ele tinha uma cara de besouro, ele estava associado aos insetos, ele é incapaz de impedir o controle das moscas de tal maneira que a terra se enche de moscas, e isso traz um problema danado para os egípcios. A peste no gado, existia a deusa Hathor, que era a deusa do amor, da proteção, ela era uma deusa com cara de vaca, ela lembrava uma vaca, Deus mostrando superioridade sobre a Hathor, a deusa com essa cara, com essa feição. As úlceras no Egito, você tinha Imhotep, que era o deus da medicina, ele não consegue proteger ou cuidar da saúde dos egípcios. A saraiva, que cai sobre toda a terra dos egípcios, a deusa Nut, que era a deusa do céu, deveria proteger a terra dessas saraivas, ela não conseguiu. A praga dos gafanhotos, Set, que era o deus do caos, era também o deus da colheita, era o deus da tempestade. Mas ele é incapaz de proteger as colheitas egípcias do ataque de gafanhotos. Por fim, antes de atacar o próprio filho do faraó, que seria em tese o próximo Deus encarnado, você tem na nona praga as trevas cobrindo a terra. E há uma polêmica muito forte, porque Amun-Ra, né, ou às vezes Amon-Ra, você tem uma distinção às vezes de pronúncia, ele era o Deus associado com o Sol e muitas vezes o Deus ligado ao processo de criação do universo, de criação do cosmos. Esse Deus, que era criador do cosmos, uma divindade muito poderosa no Egito, é incapaz de proteger o Egito das trevas que cobrem toda aquela terra. Por fim, Deus ataca o primogênito do faraó, que seria o futuro Deus encarnado, o futuro Horus, incapaz de se proteger, morre nas mãos do Deus Israel. Por que Deus tira a vida do primogênito do faraó? No capítulo 4 de Êxodo, há um diálogo bem interessante entre Deus e Moisés, em que ele diz para Moisés: você vai dizer para o faraó, deixe Israel, o meu primogênito, ir. Pare de oprimir o meu primogênito, porque se você não libertar o meu primogênito, eu vou tirar a vida do teu primogênito. Então, há uma demonstração aqui de que Deus ele cuida do seu primogênito, que é a nação de Israel. E para isso tira a vida do próprio primogênito do faraó, a fim de que ele se dobre diante do Deus Israel e deixe o povo ir. O texto de Êxodo também nos ensina sobre a transcendência de Deus. Deus é esse Deus que não pode ser contido por nada, não pode ser definido por nada. Na linguagem de Rudolf Otto, um estudioso da religião, dizia que Deus é esse totalmente outro, Deus é esse ser tremendo e fascinante, que é incapaz de ser contido e definido por nós. Perceba, Deus não está associado a nenhum fenômeno da natureza específica, ele controla todos os fenômenos. Enquanto você tinha divindades, cada uma associada a um fenômeno no Egito, o Deus de Israel controla todo o universo, controla todo mundo, controla tudo aquilo que acontece na terra do Egito.
Mas Deus também é um Deus que não está limitado apenas ao mar e nem apenas ao deserto. Era comum no mundo antigo achar que as divindades elas eram mais poderosas ou mais capazes em determinadas regiões ou em determinados tipos de terreno. Nós temos um incidente bem interessante mais na frente na história de Israel, em que os sírios, depois de perder uma batalha para os israelitas, dizem: olha, as divindades deles são poderosas nos montes, vamos lutar numa planície porque nós os venceremos. Eles perdem a batalha de novo. Né? Mas a ideia básica dessa declaração dos sírios ou dos arameus é que haviam divindades mais fortes no monte, divindades mais fortes na planície. A mesma ideia também estava associada ao mar e à terra seca. Havia divindades associadas ao mar. Por exemplo, se a gente lembrar na própria Mesopotâmia, você tem Tiamat, a divindade do mar, ou em Canaã, Iam, que era o deus do mar, e havia divindades mais fortes na terra seca. O que nós vemos no relato do Êxodo é que o Deus de Israel ele é tão poderoso para vencer os inimigos de Israel no mar, quanto o é no deserto. Veja, em Êxodo 15, na celebração do Cântico de Moisés, ele lembra como Deus derrotou os egípcios por meio das águas do mar. Moisés diz lá em Êxodo 15, de 2 a 5, o Senhor é a minha força e a minha canção, o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. No versículo 4 ele fala, ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó, os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra, desceram ao fundo do mar. Deus controla o mar e vence os inimigos de Israel no mar. Mas Deus não apenas é poderoso no mar. Quando Israel é atacado por trás pelos amalequitas de maneira covarde, porque a nação está andando no deserto e as pessoas que ficam para trás são justamente aquelas pessoas mais fracas, os idosos, as mulheres com crianças de colo e tudo mais, e há os amalequitas, que eram uma espécie de povo nômade que estava ali na região do Sinai, e eles atacam Israel por trás. Mas Deus dá vitória para Israel contra esses inimigos. Veja, eu vou citar alguns trechinhos aqui de Êxodo 17, de 9 a 13. A partir do versículo 9 diz, e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Lembra de novo a ideia da vara? A vara como representação da presença de Deus, da ação de Deus. E o versículo 11 diz, lá do capítulo 17, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Versículo 12, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. E o versículo 13 nos diz, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. As mãos de Moisés erguidas com a vara de Deus indicavam que Deus estava dando vitória para Israel contra os amalequitas. Deus não apenas é forte, poderoso, capaz nas águas do mar. Deus também é poderoso, é forte, é capaz para derrotar os inimigos de Israel no deserto. Esse Deus transcendente é também um Deus que não pode ser retratado por nada. Daí a proibição do segundo mandamento. Não se deveria fazer nenhum tipo de imagem da divindade de Israel. Se o primeiro mandamento é que não há nenhum outro Deus como o Senhor e o único digno da devoção da nação, o segundo mandamento tinha a ver com a transcendência. Deus não poderia ser retratado, Deus não poderia ser descrito. Nós temos lá em Êxodo 13, 21, Deus às vezes descrito como uma coluna de nuvem durante o dia, para guiar a nação de Israel, e à noite uma coluna de fogo para iluminá-los, para que eles pudessem caminhar pelo deserto. Como é que a gente define Deus? Uma hora é uma coluna de nuvem, outra hora é uma coluna de fogo. Deus não está restrito, não está limitado a nenhum fenômeno da natureza. Isso fica muito claro quando o povo chega no Sinai, e Deus vai descer para se encontrar com o povo ali, e nós temos aquilo que nós chamamos de uma teofania, uma manifestação divina, ali em Êxodo 19, versículos 16, depois 18 e 19. Veja como o texto descreve para nós a descida de Deus no Sinai. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Versículo 18 do capítulo 19.
O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu: como é que a gente define o Deus de Israel aqui? Como é que a gente descreve? Não dá para definir esse Deus. Ele é uma mistura de trovão, de nuvem, de escuridão, mas de fogo, por outro lado. Som de trovão, de trombeta. Você não consegue retratar ou colocar esse Deus dentro de uma descrição que seja domesticada por nós. É esse Deus que controla todos os fenômenos da natureza, que se manifesta de uma maneira aterrorizante e até mesmo paradoxal, trevas e fogo. É esse Deus que Israel adora, é esse Deus que está acima de tudo, é esse Deus, como Rudolf Otto dizia, é o totalmente outro, é o Deus tremendo e fascinante. Mas esse Deus também é um Deus que se revela, que se faz conhecido. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a aliança de Deus com Israel, naquilo que é chamado de aliança mosaica, aliança que Deus trava ali no Sinai. Mas nós precisamos lembrar disso. Lá em Êxodo 19 até o capítulo 24, nós temos a descrição dessa revelação de Deus. Ele se faz conhecido por meio dos 10 mandamentos, ele detalha esses 10 mandamentos depois naquilo que é chamado de Código da Aliança, nos capítulos 21 a 23. Israel se compromete a obedecer o Senhor, recebe a revelação de Deus e diz: tudo que o Senhor ordenou, faremos. E o que a gente descobre é que Israel é incapaz de cumprir a aliança que Deus estabelece com o povo. Depois de Deus sancionar a aliança com o povo, por meio daquela cerimônia em que Moisés aspergiu o sangue dos animais sobre a nação, depois do povo responder 2 vezes tudo que o Senhor ordenou, faremos. Nós temos uma cena no capítulo 32 que mostra a incapacidade de Israel de cumprir os preceitos de Deus. Em Êxodo 32, depois que Moisés sobe ao monte novamente para receber mais revelação da parte de Deus, o texto diz para nós, lá em Êxodo 32, versículos de 1 a 6, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja, pessoal, né? Olha aqui a quebra do primeiro mandamento e o esquecimento do prólogo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O que o povo começa dizendo aqui? Esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. O povo se esquece da graça de Deus, do ato salvador, libertador de Deus, e atribui esse ato a Moisés. Sempre no livro de Êxodo, com exceção de Êxodo 32 e 33, é sempre o Senhor que tira Israel do Egito, e não Moisés. A expressão que sempre se repete é: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Mas aqui eles esquecem de atribuir ao Senhor essa libertação e atribuir a um mero homem. E por isso eles pedem para que Arão lhes faça deuses. Eles querem adorar outros deuses, quebrando o primeiro mandamento. Eles deveriam ter apenas o Senhor como Deus, mas eles querem adorar outras divindades. Arão então ordena que o povo tire os brincos, e lá pelo versículo 4 diz que ele os recebeu, os brincos de ouro, tudo que eles tinham de joias, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Aqui a gente tem a quebra do segundo mandamento. O primeiro é: não terás outros deuses além de mim. Israel já tinha pedido para ter outras divindades. Agora eles quebram o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E eles modelam a sua divindade na forma de um bezerro. E se não bastasse quebrar o primeiro e o segundo mandamento, eles quebram o terceiro mandamento, que dizia: não tomarás o nome do Senhor. Lembra que o Senhor, tudo em maiúsculo, é o nome do próprio Deus Israel, o nome de Yahvé, o eu sou o que sou. Veja, no versículo 5, Arão diz para o povo de Israel: eis aí os seus deuses, né? E no versículo 5 ele diz: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, com todas as letras em maiúsculo. O bezerro é chamado de Yahvé. O bezerro é chamado de Senhor. E quebra-se então o terceiro mandamento, que era não tomar o nome do Senhor
teu Deus em vão. Esse Deus que era transcendente, esse Deus que não podia ser retratado por nada, agora os israelitas acham que podem retratá-lo por meio de um bezerro. Deus então anuncia para Moisés que o povo havia caído em idolatria. Moisés precisa descer do monte. Ele quebra as tábuas da aliança num sinal simbólico de que o povo tinha quebrado aqueles mandamentos que o Senhor havia revelado. Apesar de Deus ser tão gracioso em revelar os seus mandamentos para o povo é infiel e não cumpre o seu compromisso com o Senhor. Esse é o Deus do livro de Êxodo, um Deus poderoso e fiel, um Deus que é superior às divindades do Egito, um Deus que se revela, se faz conhecido, um Deus que é transcendente, que não pode ser limitado, restrito por nenhuma parte da criação. Um novo tema que nós contemplamos no livro de Êxodo é o tema da aliança mosaica. Até o livro de Êxodo, nós conhecíamos apenas a chamada aliança abraâmica, a aliança que Deus faz com os patriarcas, que nós mencionamos, era uma aliança incondicional. Deus fez aquele pacto com Abraão, vocês vão se lembrar de Deus passando entre os animais, apenas ele passa, confirmando as suas promessas e dando a garantia para Abraão de que ele faria o que prometeu, sem depender de um ato necessariamente de obediência de Abraão. Porém, na aliança mosaica, que nós encontramos pela primeira vez no livro de Êxodo, essa aliança é uma aliança de duas vias, é uma aliança chamada de aliança condicional, muito semelhante aos antigos tratados de suzerania e vassalagem, em que o suzerano prometia certas bênçãos ao seu vassalo, no mundo antigo, e o vassalo deveria cumprir, obedecer à aliança para que pudesse ser abençoado pelo suzerano, ou favorecido pelo suzerano. Então, nós percebemos que a aliança mosaica ela é um desdobramento da aliança abraâmica. Enquanto a aliança abraâmica dava o direito para Israel desfrutar de uma grande nação numa terra específica, a aliança mosaica regulava esse desfrute. O direito é dado pela aliança abraâmica, o desfrute é regulado pela aliança mosaica. Veja, a aliança mosaica nasce da lembrança de Deus do pacto que ele fez com os patriarcas. Lá no capítulo 2, depois no capítulo 3 de Êxodo, especialmente no capítulo 3, versículos de 6 a 8, Deus diz o seguinte, ou o texto da narrativa de Êxodo 3, 6 a 8, diz o seguinte para nós. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, esse trechinho que eu acabei de ler para vocês é o texto de Êxodo 2, 23 e 24. Deus ouve o gemido do seu povo e se lembra da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Olha só uma referência aqui, a aliança patriarcal. Aí sim, no capítulo 3, versículos de 6 a 8, Deus diz o seguinte para Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Perceba, lá no final do capítulo 2 nós lemos que Deus ouviu o gemido do povo e se lembrou da aliança com os patriarcas. O capítulo 3, os versículos de 6 a 8, quando Deus se revela a Moisés, ele diz que vai libertar o povo do Egito para levá-lo para uma terra, que é a terra que nos relembra do pacto feito lá em Gênesis 15. A linguagem que Deus usa no versículo 8 para falar da terra prometida, que é a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, nos lembra da promessa que Deus faz lá em Gênesis 15, 18 a 20. Deus promete dar a terra desses povos para os descendentes de Abraão. Então, a aliança mosaica, a aliança que Deus faz com Israel por meio de Moisés, aqui Deus está chamando Moisés para libertar a nação do Egito, é uma aliança que está enraizada na aliança anterior, na aliança patriarcal de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Essa aliança ela é sancionada lá
nos capítulos 19 a 24, e o texto de Êxodo 19, 3 a 5, nos lembra que Moisés vai ser o mediador dessa aliança. Olha só, Êxodo 19, versículos de 3 a 5. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Esse trechinho é de Êxodo 19, de 3 a 5, 3 a 8, 3 a 6. Deus está propondo para Israel um compromisso. Se eles guardarem a aliança, o compromisso com Deus, então eles poderiam ser efetivamente aquela propriedade particular de Deus e aquela nação santa, aquele reino de sacerdotes que mediaria a presença de Deus para as outras nações. Eles já tinham o direito de ser povo de Deus porque a aliança abraâmica garantia, mas o desfrute ou a condição para que isso pudesse acontecer se dava mediante obediência aos mandamentos divinos. O povo se compromete a obedecer com Deus a Deus já no capítulo 19, e nós temos essa ideia da mediação presente, tanto no capítulo 19 de Êxodo, 19, 4 a 5, quando Deus fala, como eu já mencionei, que a nação seria uma propriedade peculiar, um reino de sacerdotes, uma nação santa. A ideia básica do sacerdote como uma mediação entre o povo e Deus. Agora, a nação toda é chamada de reino de sacerdotes, lembrando que ela levaria as outras nações, ou mostraria para as outras nações quem era o Deus de Israel. E essa ideia, então, vai ser reafirmada lá no livro de Deuteronômio. Quando nós pensamos na aliança mosaica, essa aliança ela é reafirmada, ela é ratificada no livro de Deuteronômio também, quando o povo está nas planícies de Moabe com uma nova geração. Lá, em Deuteronômio 4, de 6 a 8, Deus diz o seguinte por meio de Moisés: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, o meu Deus. Moisés diz então: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? A ideia básica é que, à medida que Israel fosse fiel e obediente a Deus, as outras nações veriam a maneira como Israel vivia, como Israel se relacionava, os israelitas entre si, os membros da aliança, e vivendo de uma maneira próspera, plena e obediente, submissa a Deus. Os outros povos seriam impactados pelo estilo de vida daquele povo e reconheceria a sabedoria e a justiça da revelação que Deus havia feito a esse povo e que Israel, então, em tese, estaria obedecendo. Então, Israel só seria um reino de sacerdotes efetivo à medida que obedecesse os mandamentos de Deus e vivenciasse toda a sabedoria e justiça que havia naqueles mandamentos. A aliança mosaica, então, ela tem como base os 10 mandamentos, lembra? Êxodo 20, de 1 a 17, que começa com uma lembrança da graça de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O ato de Deus Salvador é que fundamenta a aliança, a gente tem que sempre lembrar disso. Muita gente acha que no Antigo Testamento ou na lei as pessoas eram salvas pelas obras. Não, os 10 mandamentos começam com um ato de libertação. É Deus que vem ao encontro, é Deus que salva Israel do Egito, é Deus que redime Israel do Egito. Então, a aliança de Deus com Israel começa com um ato gracioso do Senhor. Deuteronômio 6, que vai reiterar também, que vai nos lembrar do compromisso de Deus com Israel. Deuteronômio 5 faz uma recapitulação dos 10 mandamentos. No capítulo 6, Moisés orienta o povo, quando os filhos deles perguntassem no futuro: por que a gente tem que cumprir todos esses mandamentos? A resposta do povo deveria ser para os seus filhos:
fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. Quando os filhos perguntassem sobre os mandamentos e juízos, estatutos que eles deveriam obedecer, a resposta dos pais não deveria ser: cala a boca e obedece, menino. A resposta dos pais deveria lembrar aqueles meninos, aquelas crianças, aquelas meninas, da ação graciosa de Deus no passado, que fundamentava a resposta de gratidão obediente do povo. Na aliança mosaica, nós somos lembrados desse ato bilateral. Como nós falamos, a aliança mosaica ela é condicional. Deus revela os seus mandamentos como um suzerano gracioso que faz a sua vontade conhecida, e o povo, como um vassalo obediente, se compromete a obedecer. Essa aliança, então, para que pudesse ser mantida, ela tinha os dois lados cumprindo os seus papéis. Veja, lá em Êxodo 24, os versículos de 1 a 18, eu vou ler um trechinho para vocês. Diz que veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo aqui está se comprometendo a obedecer. Esse é o aspecto bilateral da aliança, né? O outro lado da aliança. Deus já tinha revelado mandamentos, feito promessas, agora o povo se compromete a obedecer. E o texto continua dizendo para nós, ali por volta dos versículos 5 do capítulo 24, que enviou alguns jovens dos filhos de Israel, Moisés, que enviou esses jovens, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia, e a outra metade aspergiu sobre o altar, ou na verdade ao redor do altar. E tomou o livro da aliança, onde ele tinha anotado todos os mandamentos de Deus, e o leu ao povo. E o povo de novo disse: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue que ele tinha colocado nas bacias e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Moisés aqui, por meio desse ato de aspergir o sangue, ele estava sancionando, confirmando a aliança. Esse era o rito simbólico que ratificava a aliança mosaica, a aliança sinaítica, como alguns gostam de chamar, entre o Deus dos antepassados e essa geração que estava sendo liberta do Egito. A aliança mosaica tinha bênçãos e maldições. Essas bênçãos e maldições estão contidas ali no próprio capítulo 23, no capítulo 20 também de Êxodo. Mas essas bênçãos e maldições estarão de maneira mais clara, mais explícita, presentes lá em Levítico 26, que é como se fosse um complemento de Êxodo 20, e também em Deuteronômio 28. Se o povo fosse obediente, ele desfrutaria daquela terra, teria fertilidade em todos os aspectos, tanto na questão dos seres humanos quanto dos animais, teria prosperidade material, venceria os seus inimigos, derrotaria todos os seus adversários e seria soberano sobre todas as outras nações. Porém, se o povo fosse desobediente, ele sofreria fome, a terra não teria chuva necessária, padeceria de sede, o povo, as mulheres e os animais seriam estéreis, seriam inférteis, até que, se o povo continuasse desobediente, perdendo para os seus inimigos, tendo derrotas militares e tudo mais, Deus traria o último castigo, que está descrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio, dos versículos 63 em diante, ou lá no capítulo 26 também de Levítico, que seria o exílio. Se o povo permanecesse desobediente ao Senhor, eles seriam exilados, seriam mandados para fora, a terra vomitaria a nação de Israel. Mas por causa da aliança abraâmica, a própria aliança mosaica previa um retorno para a terra. Lembrem-se, a aliança mosaica regulava o desfrute da terra. A aliança abraâmica garantia o direito à terra. O povo poderia ficar temporariamente sem desfrutar da terra por causa da sua desobediência, mas a terra ainda lhes pertencia. Por isso que Levítico 26
Os versículos 40 a 45 e Deuteronômio capítulo 30 falam do povo retornando para a terra depois de serem mandados para fora dela. Para a gente entender um pouco essa diferença entre direito e desfrute, basta a gente pensar numa cena de um sujeito que comprou um carro novo. Esse sujeito acabou de sair com o seu carro da concessionária e ele, por um lapso da sua memória, esqueceu toda a documentação lá na concessionária, inclusive a sua carteira de motorista lá. E ele bate esse carro que ele comprou novinho. A polícia então pede os documentos, ele não tem os documentos, e a polícia então apreende o carro desse sujeito. E ele não pode utilizar o carro até que ele compareça, pague a multa e apresente os documentos. Perceba, o carro pertence a esse sujeito. É direito dele ter esse carro porque ele o comprou. Mas por ter batido esse carro, estar sem os documentos e ter infringido então a lei, ele temporariamente deixa de desfrutar do carro. O fato do carro estar apreendido não significa que esse carro não mais lhe pertence. Significa apenas que ele não pode desfrutar do carro temporariamente. É o que acontece com Israel quando vai para o cativeiro futuramente, que a aliança mosaica previa. Temporariamente o povo deixaria de desfrutar da terra como castigo, como disciplina do Senhor. Mas futuramente Deus traria o povo para a terra. É isso que Deuteronômio 3, de 4 a 6, diz para nós. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. Perceba, Deuteronômio 30 diz que Deus, depois de mandar o povo para o cativeiro, os traria de volta. E por que Deus tem de trazer Israel de volta para a terra? Porque a terra é um direito de Israel com base na aliança abraâmica. A aliança mosaica regulava o desfrute. Eles permaneceriam na terra à medida que fossem obedientes, cada geração sendo obediente. Mas se eles fossem lançados para fora da terra por causa do seu pecado, eles ainda tinham direito àquela terra. E depois de um tempo, então eles retornariam para lá e Deus transformaria o coração do povo. Quando nós lemos as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Deus dando um novo coração para a nação, trazendo a nação de volta, nós somos lembrados que Deuteronômio 30 já falava sobre isso. A aliança abraâmica já garantia um retorno para a terra. E trazia também em Deuteronômio 30 a promessa de que Deus transformaria o coração do povo. Algo que nós nunca vimos acontecer até os dias de hoje. O que indica para nós que Israel ainda há de voltar para sua terra com o coração transformado. Então, essa é a aliança mosaica. Ela regulava o desfrute da terra, ao passo que a aliança abraâmica garantia o direito à terra. A aliança mosaica também ela é bilateral, o povo tinha de obedecer a Deus para que a aliança fosse mantida, ao passo que a aliança abraâmica ela é unilateral, Deus faz promessas e não depende de nada de Abraão para cumprir suas promessas. A aliança mosaica estabelece a nação de Israel como mediador da presença de Deus para as outras nações, e ela também nos lembra que Deus quer usar essa nação à medida que eles fossem obedientes ao Senhor e expressassem toda a justiça e sabedoria que havia na revelação dele.